Olá, irmãos da IPPG, Graça e Paz. Nós vamos para mais uma devocional desse domingo, dia 7 de julho de 2024. O título da nossa pastoral ou da nossa reflexão da semana é o seguinte: Enchei-vos do Espírito. Repetindo, enchei-vos do Espírito. O versículo que vai basear a nossa reflexão encontra-se em Efésios 5,18, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu começo a nossa reflexão dessa semana fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Essa é uma pergunta importante, pois ela fala do nosso relacionamento, da maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, o nosso Deus, Criador e Sustentador. A resposta para essa pergunta vai revelar o nível de compromisso que nós temos com Ele. A Bíblia chama esse enchimento, esse aspecto de enchimento ou de plenitude do Espírito, ou seja, uma busca intensa por submeter-se à influência dele na nossa vida. Na verdade, é importante que digamos, inicialmente, que todo ser humano, seja ele crente ou não, ele está cheio de alguma coisa. A questão ou a pergunta a ser respondida e levantada é a seguinte: cheia ou cheio do quê? Pode ser cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de soberba, de vaidade, etc. Nestes casos, se a pessoa está cheia de si mesma, ela vive uma vida egoísta, ensimesmada, vivendo para si mesmo e não agradando à vontade do Senhor. Por outro lado, o servo de Deus deve buscar uma vida na plenitude do Espírito Santo. Ele deve buscar ser cheio do Espírito Santo. O texto transcrito acima, que é base para a nossa reflexão da semana, Efésios 5,18, o apóstolo Paulo vai tratar sobre este assunto. Repetindo lá o versículo: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, nós temos aqui um imperativo divino, uma ordem bíblica: enchei-vos do Espírito. Essa é a exortação paulina. Não é uma opção, não é uma escolha nossa, mas é um mandamento, um imperativo divino para a nossa vida cristã. Na verdade, o versículo ele é curto, pequeno, porém ele traz para nós duas verdades ou duas ordens apresentadas na palavra de Deus que devem ser cumpridas. Veja que a primeira ordem ela é negativa e a segunda ordem ela é positiva. Deixa eu falar um pouco sobre cada uma dessas duas ordens. A primeira ordem do texto é negativa. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. A ordem aqui é para não se deixar dominar pela bebida, neste caso exemplificada pelo vinho. A ideia de Paulo é não viver debaixo da influência negativa dele em caso de embriaguez. A Bíblia vai ensinar para nós sobre a importância da moderação e do cuidado que nós devemos ter com esse assunto. Vinho na Bíblia é sinônimo de alegria, de felicidade, mas ele precisa ser utilizado de uma maneira cautelosa, prudente, sábia, para que não cometamos o pecado da embriaguez. Afinal de contas, a primeira ordem apresentada por Paulo é: não vos embriagueis com vinho. Nós encontramos na Bíblia algumas recomendações a esse respeito e situações em que houve um problema por causa da presença do vinho. Por exemplo, Noé, após sair do dilúvio, ficou bêbado. Nós encontramos essa descrição lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 21. Depois de obedecer à ordem de Deus, depois de construir uma arca, ser mais de 100 anos construindo aquela grande embarcação, depois que ele saiu, as águas baixaram, a terra secou, ele foi dar prosseguimento na sua vida e
Diz o texto que ele era um lavrador, tinha uma vinha e acabou ficando embriagado. Portanto, veja que ele perde o controle e é dominado pelo vinho. Salomão também fala sobre este assunto lá no livro de Provérbios, e ele, quando vai falar, ele fala a respeito da moderação que a gente precisa ter em relação a este assunto. Paulo também, o apóstolo Paulo, fala desta temática, nesse caso aqui, em Efésios 5,18. Ele diz que a embriaguez produz dissolução. A palavra dissolução, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, esta versão traduz por devassidão. O vinho produz, a embriaguez produz devassidão. Portanto, tenha cuidado, fuja dos excessos, previna-se. Há uma ordem clara e específica para que nós não nos embriaguemos com vinho, segundo a palavra de Deus. Agora vejamos, irmãos, o oposto dessa ordem. A parte A do versículo traz um imperativo negativo, a parte B traz um imperativo positivo. Paulo dá mais uma ordem dizendo: enchei-vos do Espírito. Como dissemos, agora a ordem é positiva. A ideia de Paulo é: não se deixe dominar pelo vinho que traz problemas, dissolução ou devassidão, como citamos ainda há pouco. O vinho que nos tira a sobriedade e nos afasta de uma espiritualidade saudável e que agrada à vontade de Deus. Mas viva debaixo da influência divina do Espírito Santo. Ou seja, seja guiado por Ele, dirigido por Ele. Que a sua vida esteja pautada na Escritura Sagrada, na vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. Este imperativo bíblico é fundamental para que nós vivamos uma vida plena, para que alcancemos a plenitude de Deus, fazendo a sua vontade, nos consagrando e fugindo das coisas que agradam ou que não agradam à vontade de Deus. Quando falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, é preciso dizer que ela é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, uma das 3 pessoas da Trindade apresentada na Escritura. E como tal, como pessoa, ele se alegra, se entristece, aquilo que nós fazemos, as nossas ações como crentes, de certa forma, impactam, alegram ou entristecem o Espírito Santo. Além deste imperativo que nós acabamos de falar sobre o enchimento do Espírito, aquilo que a Bíblia vai chamar de plenitude do Espírito, o apóstolo Paulo ainda nos apresenta 2 outros imperativos semelhantes que eu queria citar para vocês, além desse enchimento. Primeiro, Paulo vai dizer em Efésios 4,30, não entristeça o Espírito, ou não entristeçais o Espírito. Como isso acontece? Como é possível? Quando seguimos a nossa natureza pecaminosa e deixamos de fazer a sua vontade. Quando nós decidimos agir por nossa própria conta, quando escolhemos inadvertidamente, quando deixamos nos dominar pela vontade da carne, certamente o Espírito Santo que em nós habita, Paulo vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo aqui mesmo na carta aos Efésios, quando nós nos guiamos pela nossa natureza pecaminosa, entristecemos o Espírito. Esta é uma outra ordem, não entristeçais o Espírito. A segunda, e nós encontramos aqui o segundo imperativo divino, está lá em 1 aos Tessalonicenses 5,18. O apóstolo Paulo diz assim, não apagueis o Espírito. Aliás, 5,19, se não me engano, não apagueis o Espírito. Como isso é possível? Como é possível apagar o Espírito? Quando deixamos de viver debaixo da sua influência, quando o seu brilho em nós é ofuscado, quando a sua chama não brilha mais em nós. Apagar o Espírito não tem a ver com perder a salvação. Ele está lá em nós, ele habita em nós, fomos selados com o Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo deixa esse imperativo divino, não apagueis o Espírito, não faça sua chama brilhar menos,
Não ofusque o Espírito Santo que em vocês habita, diz a palavra de Deus. Então nós temos aí esses 3 mandamentos aí em relação ao Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, não entristeça o Espírito e não apagueis o Espírito. Eu encerro a minha palavra pastoral fazendo a pergunta inicial que fizemos. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou você está cheia de si mesmo? Pense nisso, reflita nessa questão. Você está cheio do Espírito Santo ou está cheio de si mesmo? Encorajo você para que juntos obedeçamos o imperativo divino e que entendamos aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta na sua palavra. Enchei-vos do Espírito para a glória de Deus, para o nosso crescimento espiritual e para que o nome do Senhor seja exaltado. Que Deus nos abençoe e nos dê uma vida cheia do Espírito Santo. Amém.